Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui o seu irmão em Cristo, pastor Claudionor Cardoso. O Senhor preparou e nós estamos aqui com mais um momento de reflexão, mais um momento da palavra de Deus. Para você que está aí do outro lado, que Deus em Cristo te abençoe, continue te abençoando ricamente você, a sua casa, a sua família e tudo quanto você fizer debaixo da autoridade do eterno Deus, seja próspero, que a boa mão de Deus continue te prosperando. Mas vamos lá para um instante da palavra de reflexão. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, verso de número 15, gostaria que você lesse comigo, é claro, se você puder. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, no seu verso de número 15. Diz-nos o texto sagrado: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, porque elas fazem mal à vinha, e a nossa vinha está em flor. Mais uma vez, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, porque elas fazem mal à vinha, porque a nossa vinha está em flor. Esta palavra, quem escreveu foi ninguém mais, ninguém menos do que Salomão, o filho do rei Davi. Davi, que foi um homem próspero, que passa o reinado, transfere o reinado para Salomão. Salomão, que teve uma vida um pouco meio que corrida, uma vida meio que uma hora na presença de Deus, outra hora com pensamentos dúbios. Mas Salomão, quando ele chega na sua idade já avançada, Salomão vai deixar alguns conselhos, algumas escritas que servem para nós que estamos vivendo nos dias atuais. Por exemplo, como o texto que eu li agora, Salomão está usando uma metáfora acerca da vinha, do vinhateiro, da flor e da raposa, da flor da vinha e do vinhateiro. Agora, trazendo esse texto para a nossa vida espiritual, a nossa vida agora no período da graça em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que toda vinha tem um proprietário, toda vinha tem um agricultor, toda vinha tem alguém que manda, alguém que é proprietário, alguém que é dono, alguém que a possui. Pois bem, observamos que a escrita está dizendo: apanhai-me as raposas e as rapozinhas. Quem está dizendo isso? O proprietário da vinha, é lógico, é claro. Ele que está tendo um cuidado com a vinha que ele plantou, elaborou, projetou, e então ele agora está preocupado, porque a sua vinha ela está encorpada, está chegando a época quase que da colheita. A vinha ela está florada, florida, como queira dizer, ela está cheia de flores, e agora ele sabe que nesse período de flores, as rapozinhas elas vêm sorrateiramente, vão se embrenhar no meio da sua vinha, elas vão correrem no meio da vinha, elas vão brincarem no meio da vinha, elas vão comerem as flores que estão vindo, que posteriormente será frutos. Então ele está preocupado, ele está dizendo para os seus funcionários: apanhai-me elas, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, aquelas que fazem mal à vinha. Era de costume ele entender, ele saber que todo o período da florada as raposas embrenhavam, elas corriam, brincavam, comiam aquelas flores antes que o fruto viesse a nascer. Nascendo o fruto, produzia-se então, imagina uma vinha enorme, daria uma produção enorme para aquele vinhateiro. Então ele está preocupado, porque as pequenas raposas, sorrateiramente, elas se embrenham, elas chegam como com quem não quer nada, de mansinho, bonitinhas, pequenininhas, parece que quase imperceptível. Ninguém percebe que elas estão no meio da vinha, mas quando elas saem, você observa que ele está preocupado pelo mal que essas pequenas raposas elas fazem, porque a nossa
vinha está em flor e elas fazem mal. Elas vão derrubar as flores, elas vão pisotear a minha vinha, vão cair as flores e os frutos não virão. Trazendo para o nosso âmbito espiritual, o vinhateiro você sabe quem é. Deus é o vinhateiro, o dono da vinha. É Ele que plantou a vinha. A vinha sou eu. A vinha é você. A vinha é a noiva do Cordeiro. Aquela vinha que Ele plantou. Aquela vinha que Ele cultivou. Essa vinha somos nós. Somos eu e você. Somos essa vinha. Parece-me que ouço Deus dizer para os agricultores desses dias: por favor, não deixem com que as raposas se embrenhem no meio da minha vinha. Apanhai-me elas, toquem ela, tangem elas, porque a minha vinha está em flor, e essas pequenas raposas, elas fazem mal à minha vinha, elas vão detonar a minha vinha, elas vão acabar com elas. Se vocês não a perceberem, se vocês não tangerem elas, elas irão comer as flores, aí não haverá frutos. Não havendo frutos, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem sucesso. Vamos observar que eu e você, como vinha, eu e você, como a boa vinha de Cristo, que estamos vivendo em dias em que pequenas raposas, elas têm embrenhado no meio dessa vinha. E você sabe de que raposas que eu estou dizendo? De que raposinhas eu estou dizendo? Aquelas raposinhas bonitinhas, pequenininhas, que de vez em quando a gente até observa que alguém do meio da vinha pega no colo, apalpa, acaricia, faz aquela manobra toda, dizendo: nossa, ela é tão bonitinha, ela é tão graciosa, vamos deixar ela aqui. Só que, meu amigo, minha amiga, meu querido, essas pequenas raposas, elas chegam sorrateiramente, elas vão crescer, e enquanto crescem, ela come as flores dessa vinha. Essa vinha não vai produzir. Essas raposas, elas chegam sorrateiramente, e quem sabe eu estou falando com você, que está vivenciando justamente sobre o que eu estou dizendo. As vinhas, elas produzem flores. As flores é que trará alegria para o dono da vinha. O vinhateiro, ele está preocupado, porque se as flores caírem, e se as flores forem comidas pelas pequenas raposas, não terá mais colheita. As flores são a alegria daquela vinha. Observem vocês que em alguns lugares por aí já não tem mais colheita, já não tem mais alegria. A alegria foi embora, porque as raposas adentraram. Observem o que é que a palavra diz: porque essas pequenas raposas, elas fazem mal à vinha. A nossa vinha está em flor. Observem que não é difícil você observar pessoas que perderam a alegria de viver, a alegria de estar em Cristo, a alegria de estar congregando. Essa pessoa que era feliz, que sorria, que cantava, cantarolava, que tocava, que tangia, que regia, que pregava, que fazia e acontecia. Mas agora essa pessoa está anêmica, está pálida espiritual, não canta mais, não prega mais, não gesticula, não glorifica mais, parece um morto vivo ou um vivo morto. Essa pessoa perdeu aquela alegria que tinha, porque eles permitiram que essas pequenas raposas adentrassem no meio da vinha e fizessem uma colheita daquela pequena flor. Aquela flor que traria alegria. Observe que o vinho, ele vem da uva. E o vinho, ele é símbolo de alegria. Comendo então as raposas aquelas pequenas flores, então não produz a uva, e a uva não dá vinho, então não tem alegria. Talvez eu esteja falando enquanto prego aqui para você que perdeu a alegria.
Você que paparicou aquela pequena raposa, aquela raposa que veio como pecadinho pequeno, como coisas miúdas, coisas que imperceptível. Ah, não tem problema, elas são tão bonitinhas, vamos arrumar um cantinho para ela aqui no meio da vinha, elas vão ficarem aí chega a outra raposinha, não tem problema, ela é bonitinha, coloquemos elas aqui, elas não vão fazer mal nenhum, mas você esquece que essas raposas, elas vão crescer e elas vão fazer um estrago enorme no meio da vinha. Mas observe que o dono da vinha, ele está chamando a atenção para que enquanto elas são pequenas e que você consegue pegá-las e jogar embora, tangir ela, você poderia ter feito, mas você não fez. O dono da vinha está dizendo, aproveite agora, porque é coisa pequena, ainda não cresceu, ainda não deu volume, então pega ela, manda embora. Nós estamos vivendo um evangelho de raposas pequenas, aonde essas raposas têm entrado com pecados pequenos, coisas sutis. É assim que Satanás chega, sutilmente, com coisas pequenas, e ele vai empurrando de goela abaixo, e aí, quando você menos espera, as flores já subiram. Igrejas que estão mortas, perderam a essência do Espírito, já não tem mais alegria, aqueles que falavam em línguas estranhas não falam mais, não há mais conversões de alma, não há mais arrependimento, cada um faz aquilo que quer, perderam a graça, porque não tem mais alegria. Não tem alegria porque as raposas comeram as flores que deveriam dar fruto não deram fruto porque não tinha flor. Se não tem flor, não tem uva, se não tem uva, também não tem vinho. Como eu disse para vocês, que a uva produzindo o vinho é o símbolo da alegria. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Será que você ainda não percebeu que as raposas, elas têm entrado no seu casamento, aquelas raposinhas pequenas, entrado nos seus palavreados, nos seus costumes, entrado dentro da tua casa com coisas pequenas que você diz não tem problema, amanhã depois eu resolvo isso, enquanto isso, essa pequena raposa, ela vem fazendo uma devastação na sua casa. A Bíblia diz que o ladrão ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ou ele vem para roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba a alegria como uma pequena raposa. Depois ele mata a vontade de orar, a vontade de ler Bíblia, a vontade de estar congregando, a vontade de estar comungando a sua fé. E depois ele destrói o seu nome, a sua pessoa, o seu caráter. Talvez essa palavra ela está sendo direcionada justamente para você que está me assistindo agora. Como está a sua vida diante de Deus? Você tem mandado embora as pequenas raposas que aparecem no seu celular? As pequenas raposas que cruzam com você na rua? Essas raposinhas que você vai abraçando, vai beijando, vai paparicando, vai cuidando, arrumando um lugar de destaque para elas, elas poderão dar cabo da sua vida espiritual, no seu casamento, no teu trabalho. Você precisa pensar sobre isso. Isso é muito sério. Estamos vivendo uma época em que não tem problema isso, não tem problema aquilo, isso não faz mal. Enquanto isso, a vinha do vinhateiro está sendo devorada, destruída. Deus ele conta com pessoas sérias, pessoas de caráter, para que cuide dessa vinha, para que as pequenas raposas não venham detonar, destruí-la de uma vez por toda. Tá certo? E se essa palavra falou com você, com certeza você vai tapar as brechas, vai mandar as raposas embora, tapar as brechas para que elas não entrem novamente e não façam modiriça na lavoura do Eterno. Tá bom? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Você precisa pensar sobre isso. E que a boa mão do Eterno Deus continue sobre a tua vida.
preparando Deus, nós estaremos aqui com mais um momento da palavra de Deus. E que Deus te abençoe.